para onde a gente quer ir? Com as nossas opções, nossas escolhas, numa vida que até pode ser curta, né? Mas não precisa ser pequena de maneira alguma. Nesta hora, claro, nós não podemos deixar de lado algo que nos marca imensamente. A ideia de algo que afaste a mediocridade. Ela carrega como requisito uma atitude decisiva e que seja corajosa também. 19 de novembro de 1967, há 55 anos, morreu no Rio de Janeiro um dos nossos maiores escritores, que é Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é um mineiro nascido em Cordisburgo, cidade do coração, faleceu de infarto no Rio de Janeiro há 55 anos e deixou uma obra magnífica. E numa das coisas mais belas da obra Grande Sertão Veredas, ele escreveu no determinado trecho: a vida quer da gente é coragem. A vida quer da gente é coragem. Coragem para quê? Coragem para ir buscar, coragem para não desistir, mas especialmente coragem para não ser medíocre. Em que a gente edifica a nossa competência como sendo resultado de uma dedicação que tenha como marca central a possibilidade de não se diminuir. Talvez uma das frases que mais circula no mundo digital como da minha autoria, e que não é da minha autoria, que está no livro Qual é a Tua Obra, e depois eu retomo no livro Por que Fazemos o que Fazemos, é a frase: a vida é muito curta para ser pequena. Essa frase, que é de Benjamin Disraeli, um grande pensador britânico do século XIX, que aliás foi primeiro-ministro da Rainha Vitória por 2 vezes. Benjamin Disraeli, que disse que a vida é muito curta para ser pequena. E o que é pequena uma vida que já é curta? Ela ser banal, fútil, inútil, superficial, morna, portanto, ser marcada pela mediocridade. E nesse momento, para ir amarrando um pouco esse trajeto, esse caminho, eu lembro que quando você imagina se a tua dedicação é o possível ou melhor, há uma pergunta para nós. Na tua atividade, seja onde for, está fazendo o possível ou melhor? Olha, é o meu possível, sim, mas nesse possível que é teu, é o teu melhor? E agora uma pergunta: é o teu melhor possível ou é o teu possível melhor? Interessante, porque isso parece um jogo de palavras, mas merece uma análise. Quando eu digo meu melhor possível, eu estou fazendo da expressão possível o substantivo, e melhor passa a ser o adjetivo. A questão é que eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando que você e eu façamos o nosso possível melhor. O melhor como substantivo, naquilo que ele precisa ser feito. Quando você e eu nos dedicamos ao melhor possível, nós ficamos com o possível muito bem feito. Mas quando eu procuro o meu possível melhor, eu me dedico a fazer com que aquilo que pode ser feito, porque é viável, ele seja feito do melhor modo. E eu conto sempre uma história que depois que se propagou na universidade acabou perdendo a eficácia, mas ela valeu, e até foi postado isso no canal do Cortella um dia, é verdade. Durante muitos anos na universidade, eu orientei alunos de mestrado e doutorado. Vocês sabem que um aluno de mestrado fica conosco de 2 a 3 anos e um de doutorado de 4 a 5. E antes dele defender, o seu trabalho, a tese ou a dissertação, eu, orientador, tenho que fazer a leitura do produto final para autorizar a publicação e o agendamento da defesa. E nos meus 3 primeiros anos, na orientação de teses e dissertações, eu fazia algo que depois que se espalhou, não pude fazer mais. Parece cruel, mas ele ajudava bastante, ajudou, né? Porque uma das coisas mais marcantes é que, por exemplo, um orientando meu de doutorado, depois de 5 anos de estudo e pesquisa, no dia 12 de outubro, dia da criança, me trouxe o material para eu olhar, 450 páginas da pesquisa dele, para eu ler. Eu devolvi para ele no dia 20 de novembro, um feriado em São Paulo e outros lugares, e disse: você faz melhor do que. Ele falou: professor, por favor, eu vou me matar. Falei: mas antes, procure fazer melhor. Ele levou, trouxe de volta para mim no dia 10 de dezembro. Eu devolvi para ele dia 20 de dezembro, perto do Natal. Falei: você faz melhor do que. Falei: professor, por favor, nem o cachorro olha para mim em casa mais.
Falei, mas você faz melhor do que ele. Ele trouxe a terceira versão para mim no dia 5 de janeiro. Me entregou, falou, professor, esse é o meu melhor. Eu falei, esse é o teu melhor? Ele falou, é. Eu falei, tá, agora eu vou ler. Vocês imaginem a reação naquela circunstância. Você tá batendo palma para quem? Você imagina o desespero, né? Na hora a intenção era vir por cima de mim, só não fazia porque antes que ele o fizesse ou ela, eu pedia algo. Compare a primeira, a segunda e a terceira versão. E você vai notar algo decisivo. Que na primeira e na segunda você fez o melhor possível. E eu não queria o melhor possível. Eu queria que você se dedicasse a fazer o possível melhor. O melhor que pode ser feito. Por isso, volto para ir amarrando. Você e eu, naquilo que fazemos o nosso melhor. Eu faço o que eu posso. Interessante, porque nós, nos momentos mais complexos, mais difíceis, algumas pessoas usam a expressão eu faço o que eu posso com reticências, com 3 pontinhos, e dizem eu faço o que eu posso. E outras colocam um ponto de interrogação ao final. E em vez de ela se transformar em desistência, ela se transforma em disponibilidade. Porque a pessoa não diz eu faço o que eu posso, ela diz eu faço o que eu posso. Isto é, eu não deixo de fazer o que precisa ser feito e se interroga sobre isso. Se coloca a questão, traz para si a pergunta, eu faço o que eu posso. É diferente de dizer eu faço o que eu posso. Aliás, porque essa mesma expressão pode ser dita de 2 modos. Uma é de modo desalentado, pequeno, enfraquecido. Eu faço o que eu posso. A outra é eu faço o que eu posso. Em outras palavras, não deixe de fazer o que pode ser feito. Grande questão. Se você e eu nos colocamos no caminho da reticência, e portanto sou eu uma pessoa reticente, hesitante, que diz eu faço o que eu posso, ou a gente procura naquilo que faz, edificar, consolidar, dar densidade a uma competência no afeto, no trabalho, na convivência. Há pessoas que esquecem algo decisivo. A vida é muito curta para ser pequeno. Dona Imélia, 75 anos. 75. É pouco. É pouco. E ainda com uma encrenca, dividida em 3 grandes ciclos. Do 0 aos 25 você está se montando. Sua estrutura física, psíquica, relacional, cognitiva, reprodutiva, hormonal. Dos 25 aos 50, você está reproduzindo outros humanos e trabalhando em alta intensidade. E dos 50 aos 75, você se prepara para o check-out. O desembarque se aproxima. Cada dia começa a desabilitar mais aplicativos. Do 0 aos 25 você monta, dos 50 aos 75 você desmonta. Pelo meio você trabalha muito, estuda muito, assiste palestra. Depois vai embora. Se bobear, desperdiçou. Já imaginou? Você fala, então vou largar tudo e vou viver na Ilha do Mel, em Jericoacoara, né? Vou ficar lá no Bonete, na Ilha Bela, nunca mais ninguém vai me tirar. Não é disso que eu tô falando. Tô falando de ser importante onde você está. Na tua família, na tua escola, no teu trabalho, na empresa, na tua comunidade. Não é largar, não tô falando de desistência. Eu tô falando de persistência. Que é outra coisa. É claro, do 0 aos 25 você monta. Dos 50 aos 75, você sabe, eu tô nessa fase. Cada dia no meu café da manhã tem menos comida e mais caixinha de remédio. Você vai atravessar uma rua em São Paulo, você vê um carro e fala, seja o que Deus quiser. Vocês estão rindo? Cada dia você tem menos bíceps e mais pânceps, certo? Mulheres não riam. Vocês vão um dia ser atingidos em cheio pela lei da gravidade. Tudo vai apontar em direção ao solo. Você vai ter que escorar com veneno botulímico. Vai entrar na fase que a gente chama de California Dreams, que é The Mamas and the Papas. Vocês estão rindo? Por que a gente ri? Sabe por quê?
Porque faz escuro, mas eu canto. Faça por merecer. Olha só. Do 0 aos 25 monta. E depois, claro. Eu vou contar uma história, ela é um pouco politicamente incorreta, mas ela serve para ilustrar isso. Um grupo de meninos, aos 20 anos de idade, sentados num bar, à noite, tomando uma cerveja. Aí um vira pros outros e fala assim: gente, ô velho, eu conheci uma menina, isso aos 20 anos de idade. Aos 40 anos de idade, o mesmo grupo tá sentado, o cara fala assim: gente, mas eu conheci um restaurante. Aos 60, o mesmo grupo tá ali, o cara fala: gente, mas eu conheci um médico. Vai alterando a referência em algumas situações. Nós temos uma encrenca adicional. A vida dura em média 75 anos e nós somos um animal que dorme demais. Dorme demais. Há pessoas que dormem 8 horas num dia. Isso dá 1/3 do dia. Num dia de 24, 1/3 do dia, o que significa que numa vida de 75 anos você dorme 25 anos. 25 anos dormindo. Entre você conta a pessoa numa segunda-feira, falei que você fez de fim de semana, aproveitei e dormi direto. Tô louco pra chegar outro feriado pra eu dormir 3 dias inteirinho. Parabéns, chama-se animal racional. Já pensou? Nós somos um animal que dorme demais. Nós temos uma encrenca. Nós somos um animal que come demais. Nós somos o único animal, o único que faz uma coisa que nem o outro faz. A gente come sem ter fome e transa sem estar no cio. Isso é uma característica só nossa. Nós somos o único animal em que a natureza não dá todas as ordens. Por isso que nós somos livres. Nós somos capazes, por exemplo, de fazer sexo sem estar no cio, que é uma coisa só nossa, e de alguns primatas, mas nós somos um outro primata, e isso só nós fazemos, o único que come sem estar com fome. É tal ponto que você acabou de jantar. Se você passar e tiver um pão de queijo, você vai e pega. Tem uma bolachinha, você vai. Alguém te oferece um amendoim, você aceita. Aliás, há uma história antiga que diz que a pessoa mais corajosa do mundo, o maior ser corajoso do mundo, é a pessoa que aceita um só amendoim. A pessoa dá, ele pega e fala que eu não, obrigado, estou satisfeito. O sinal de valentia. Nós somos um animal que come, em média, 1,5 kg dia de alimentos. 1,5 kg dia. Você diz, não, claro, um copo de água com 500 ml tem 500 gramas. Se eu tomar 3 desses num dia, eu já tomei 1,5 kg. 1,5 kg dia de sólidos, líquidos e gasosos. Você teve gente que tomou café de manhã, comeu um lanchinho antes do meio-dia, almoçou, tomou um lanche à tarde, já jantou, tá louco pra jantar e ainda vai comer alguma coisa antes de dormir pra não acordar com fome no meio da noite. 1,5 kg dia. Como tem fome no planeta ainda, mas não para sempre, significa que vários de nós comemos mais, é claro. Eu não daria essa média. 1,5 kg dia de alimentos, ao final de uma vida de 75 anos, dá 42 toneladas de alimentos. E quando você estiver vivo ou vivo, você terá comido 42 toneladas de alimentos. Sólidos, líquidos e gasosos. A questão é que nós somos um animal que não tem só sistema digestório, nós temos sistema excretório também. E para o planeta não sair do eixo, a lei de Lavoisier tem que imperar. Por isso cada um de nós também libera diariamente 1,5 kg de dejetos, sólidos, líquidos e gasosos. O que significa que ao final de uma vida, você terá deixado 42 toneladas de excrementos. Quando você se for, o universo não será mais o mesmo. Você terá dele deglutido 42 toneladas e deixará como herança às próximas gerações 42 toneladas de dejetos. Qual é a tua obra? Você sabe que tem gente que mata, liquida, humilha, destrói, só para poder dormir mais do que é necessário, comer mais do que precisa e excretar em banheiros especiais. Interessante. Os programas de TV que fazem mais sucesso são aqueles que mostram as pessoas comendo, bebendo e excretando, trancados em lugares. Comendo, bebendo e excretando, a pessoa diz que não tem 1 hora por dia, para ela ver lua junto, fazer uma oração, cantar, ler alguma coisa, fazer um trabalho de voluntariado.
Mas ela tem 1 hora por dia para ficar parado vendo na TV pessoas comendo, bebendo, excretando pelos 7 ou 8 orifícios que tem. As revistas que mais vendem são as que mostram os chiques e famosos nas suas camas, nas suas mesas e nos seus banheiros. Isso é o reino da mediocridade. Depois morre. Sabe o que fala na hora que está morrendo? Eu escrevi isso no livro Qual é a Tua Obra. Eu gosto dessa perspectiva de pensar. Sabe o que a pessoa fala quando ela está morrendo? Quem aqui é médico ou médica sabe disso. Ela não gruda na tua mão e diz assim: doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero mandar em mais gente. Doutor, por favor, deixa eu viver mais 1 hora que eu quero humilhar mais algumas pessoas. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais 1 semana que eu quero estragar um pouco mais o meio ambiente. Sabe o que as pessoas falam quando elas estão morrendo? Quem aqui é da área sabe, ela gruda na tua mão e fala: doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais um dia só para eu abraçar meu irmão, com quem eu briguei faz 10 anos, a gente nunca mais se falou. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo mais um pouco, só para poder brincar com os meus filhos, que eu achei que eu não tinha tempo. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo só mais um pouco, só para poder dizer para minha mulher quanto que eu amo, que eu achei que se eu falasse muito isso, ela ia ficar mal acostumada, o que é verdade. Como disse um dia Teresa de Calcutá, que para hoje os católicos é chamada de Santa Madre Teresa de Calcutá, ela dizia algo que vale pensar. Dizia: difícil é amar o próximo, amar quem está longe é fácil. Ficar tocado ou tocado porque pessoas estão sem socorro em alguns momentos, ficar, absolutamente entristecido porque pessoas são vitimadas por um acidente, um terremoto, a fome. Isso importa, chama-se compaixão. Mas amar o próximo é que é mais difícil, que é a pessoa que está à tua volta, na tua cidade, no teu lugar, na tua circunstância. Por isso eu volto exatamente a essa ideia. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E uma alma se é pequena quando ela imagina que ela precisa ficar restrita, guardada dentro de si. 2020, um ano difícil. Várias pessoas que nós conhecíamos e que admiramos e admirávamos, elas partiram. Algumas delas o foram por conta do vírus e outras não. Um dos meus amigos, que esse ano faleceu, ele não faleceu de Covid, mas ele faleceu, uma pessoa com quem eu tenho até um livro junto, e nós vemos muitas palestras na vida, conhecido com várias pessoas aqui, que foi Gilberto de Menstein. Gilberto de Menstein, uma pessoa especial no campo da comunicação, do jornalismo, e ele usava uma frase, uma ideia que eu queria trazer aqui de volta. Sempre eu me lembro dele numa situação como essa, e eu estou pegando a caneta até para dar um exemplo. Ele dizia que na vida, quando você vem andando com uma vela acesa nas mãos, e você encontra uma outra pessoa que está com uma vela apagada nas mãos, e você cede a chama da tua vela, as duas pessoas são beneficiadas. Olha que exemplo bom. Quando você vem andando, você está com uma vela acesa e a outra pessoa com uma vela apagada, você empresta, entre aspas, a chama da tua vela e você nada perde. Quando você cede a chama da vela que está contigo, ambos ficam mais iluminados. Afinal de contas, parte daquilo que é a partilha representa exatamente a nossa condição de nós iluminarmos mais a nossa trajetória. E uma das coisas é, juntas e juntos, sermos capazes do ainda dar. Uma pergunta que esse ano me fizeram muito no campo da atividade no rádio, na TV, em debates, é o fato de que, tendo uma duração longa para a nossa capacidade de paciência, esse momento pandêmico leva algumas pessoas a terem uma agonia muito grande, uma impaciência. E uma pergunta, na hora que se tinha algum tipo de debate nas atividades virtuais, era assim: professor, como se nós da área de filosofia tivéssemos um conhecimento sobre todas as coisas, mas a expressão era: professor, eu estou muito angustiada, eu estou muito impaciente. Como é que eu faço para sair dessa angústia? Evidentemente que eu tenho meus limites no campo da filosofia em relação a isso. Há outras áreas do conhecimento que ofereceriam ferramentas muito mais apropriadas
para que a pessoa deixe aquele estado de angústia, inclusive no campo, né, dos fármacos. Não é a minha área. Mas eu dizia o seguinte, e o que eu vou dizer agora, acho que eu repeti dezenas de vezes esse ano, mas eu continuo insistindo. Eu dizia e digo ainda, a única saída para que a gente persista, vá buscar e, acima de tudo, não perca a vitalidade que a esperança carrega, é lembrar da frase estupenda de um filósofo norte-americano do início do século XIX, um homem chamado Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson, que em filosofia nós chamamos diretamente de Emerson. Ele tem uma expressão que é fortíssima. Ele dizia: torna-te necessário a alguém. Torna-te necessária a alguém. A única maneira de você e eu não sentirmos nossa vida perder tempo, esvair-se, ser inútil, banal ou autocentrada de modo exclusivo é tornar-se necessária, tornar-se necessário a alguém. Afinal, quem é que não leu Saint-Exupéry? Um estupendo escritor francês que, além de tudo, era aviador também. Vocês sabem que Saint-Exupéry morreu sobre o Canal da Mancha em 1944 porque ele, voluntário que era, né, estava sobrevoando uma parte do Canal da Mancha em busca, né, das tropas homicidas que tinham ocupado a Europa, né, naquele momento, em 1944. E ele foi abatido e pereceu, né, exatamente sobre o Canal da Mancha, mas ele deixou muita coisa. Afora o Pequeno Príncipe, que é um grande Pequeno Príncipe, ele deixou uma ideia. E no meu escritório em São Paulo, ao qual eu não vou para trabalhar desde o dia 13 de março, toda a minha equipe está, né, de modo remoto. E esse escritório fica a 2 quarteirões da nossa casa. Ainda assim, não vou lá trabalhar. Não que eu não esteja trabalhando. Embora muita gente ache que filosofia não é trabalho, existem atividades, né, que a gente desenvolve. E desde o dia 13 de março que eu não vou. Mas quando a pandemia começou a ser sussurrada como possibilidade, ainda em fevereiro, nós colocamos na porta do escritório, pelo lado externo, um dispenser de álcool em gel. E para estimular as pessoas, já naquele momento, ao uso, né, de uma higienização mais frequente das mãos e de uma cautela em relação ao que poderia vir, e veio, nós colocamos uma frase que pudesse estimular exatamente do Saint-Exupéry. E Saint-Exupéry dizia: cada pessoa é responsável por todas as pessoas. Cada pessoa é responsável por todas as pessoas. Ele não está sugerindo que a gente se meta na vida alheia. Ele está sugerindo que a gente participe do cuidado com a nossa vida e a vida de outras pessoas. Melhor não é gradação, melhor não é escala, melhor é atitude. Escala é ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Ótimo, bom, regular, ruim, péssimo é escala. Melhor é atitude. Você pode ser ótima. Você pode ser ótimo. Você precisa fazer melhor. Precisa para quê? Quem está mandando? Ninguém. É só para você afastar de si mesma ou de si mesmo a mediocridade. E o que tem se eu quiser ser medíocre? Bom, seja. Antônio Bugera, um estupendo ator, diretor, que aliás criou na TV Cultura, da qual eu sou comentarista do programa Provocações, que hoje o Marcelo Taz apresenta. Ele tem uma frase que eu acho genial. Eu acabo de colocá-la até num livro que não saiu ainda. Ele dizia: a vida é tua, estrague-a como quiser. A vida é tua, estrague-a como quiser, mas uma das maneiras de estragar a vida, sabe qual é? A mediocridade. Eu faço o que eu posso. Gente morna. Atenção, Deus vomitará os mornos. Quando eu me for, eu quero sim, encontrando a fonte da vida, seja como for, que ele, ela, o que for, diga: valeu, Cortella.
Você procurou, não foi fácil. Você procurou fazer o teu possível melhor. Que se eu chegar para ele e disser, eu faço o que eu posso. Ele falou, então, agora você não faz mais. Não tem mais tempo. Olha só. Por que eu digo isso? Porque quando você, numa noite desta, vem, deixa pleno esse espaço, numa palestra que é faça o teu melhor, a competência e o risco da mediocridade é sinal concreto, real, que você não quer, como eu não quero, o risco da mediocridade. Senão você não viria. Você não viria para buscar, sabe o quê? Reflexões. Eu não estou dando receita, nem saberia fazê-lo, mas eu estou refletindo para se pensar. Eu preciso ser o melhor Cortella marido. Insisto, eu não quero ser o melhor marido do mundo. Se for, ótimo. Mas não é essa a intenção. Eu não quero ser o melhor professor do mundo. Eu quero ser o meu melhor modo de ser professor. Porque, claro, eu tenho que fazer por merecer. Olha quanta coisa inútil você não sabe. Interessante, porque é gostoso quando a gente sabe aquilo que a gente ainda não sabe, a gente começa a saber aquilo que precisa. E às vezes a gente não precisa saber todas as coisas, porque nem tudo está conectado àquilo que é o nosso projeto de vida, desde que você tenha um projeto de vida. Porque se você não tiver, a gente desaba dentro daquilo que escreveu um dia um estupendo, um maravilhoso, professor de matemática do século XIX, um britânico que muita gente conhece, chamado Charles Dodson. Charles Dodson aqui, todo mundo deve conhecê-lo pelo nome de Lewis Carroll, que é o pseudônimo que ele adotou para escrever livros de filosofia sob a capa de ser infantis. Alice no País das Maravilhas é um livro de filosofia de ponta a ponta. Aliás, ele inspirou o primeiro Matrix, que é o único que faz sentido. Se vocês se lembram do Matrix, ele se inicia como? Se inicia Alice. Alice está brincando no jardim, vê um coelho branco, corre atrás dele, cai num buraco e cai num mundo onde nada parece fazer sentido, isto é, o nosso. Ela está ali perdida. O coelho, estou atrasado. A rainha, que manda cortar a cabeça toda hora, corta-lhe a cabeça. E uma hora Alice está ao lado da rainha numa execução, e ela diz, mas por que ela está sendo executada? Porque essa pessoa está sendo executada. Ela disse, não sei. Foi como? É que hoje é a execução, amanhã vai ser o julgamento, depois da manhã é o crime. Ela disse, isso não faz sentido. Ela disse, aqui faz. Olha só. Lewis Carroll, um professor de lógica e matemática, que foi capaz de construir coisas, mas que nos alertou para algo que todo mundo aqui um dia leu. Lewis Carroll, ou assistiu os desenhos ou filmes, se lembra, que é a maior personagem que você e eu temos que conversar com os nossos filhos e netos. Meus 4 netos, eu gosto de lembrar que eu vou falar com eles sobre isso um dia. Que é a personagem mais genial para pensar a vida, as gerações em ebulição, que é o gato. O gato, aquele gato que fica lá em cima, que tá sempre, só aparece o sorriso dele, às vezes só o rabo. Você se lembra que uma hora ali está perdido naquele lugar, não sabe onde está? O Matrix se inicia exatamente com isso. O Keanu Reeves, a personagem que ele faz chamada Neo, o novo, em latim. O Neo, ele está parado diante de um computador e começa a piscar a tela. Follow the White Rabbit. Naquela hora toca a campainha, ele vai abrir, tem um grupo de pessoas, entre elas uma mulher com um coelho branco tatuado. E aí tudo começa e vai na direção de uma grande pergunta. Quer dizer, qual vida você quer? Aquela vida que é ilusória, que é dissimulada, que é apenas mera representação, ou você quer uma vida consciente, deliberada, em que você não é servil, não é robótico, não é alguém que perdeu sua autonomia ou liberdade. E é claro que o gato lá, uma hora ali está perdida, e ela vê o gato do alto da árvore e fala assim, o senhor pode me ajudar? E o gato com aquele jeito tranquilo dele diz, claro. Ela falou, pra onde vai essa estrada? O gato fez a grande pergunta da vida, que é,
Pra onde você quer ir? Ela falou, não sei, eu tô perdida. Ele disse, pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Portanto, a grande reflexão a ser feita é pra onde a gente quer ir. Com as nossas opções, nossas escolhas, numa vida que até pode ser curta, né, mas não precisa ser pequena de maneira alguma.